A seguir na TV Câmara, pelas ruas da minha cidade. Olá, hoje o Pelas Ruas da minha cidade está no centro de Florianópolis, na rua Vitor Meireles. E eu vou até a casa do jornalista conversar com uma das figuras mais importantes do cenário da comunicação do jornalismo em Santa Catarina. Hoje, o Pelas Ruas da minha cidade vai conversar com o jornalista Fenelon Damiani, que está comemorando meio século de jornalismo. Vamos lá. Como é que vai? Bem-vindo ao Pelas Ruas da minha Prazer cidade. em vê-la. Tá bom. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Convite, aceito. Muito obrigado também. Fenelon Damiani. Meio século de jornalismo, então, só isso? Meio século, é. É? Isso mesmo. E como é que tu descobriu lá atrás que tu era um jornalista? Não fui eu. Eu gostava de participar de programas de rádio na época. E participando do programa do Paulo Martins, na Rádio Guarujá, como ouvinte, ele gostou da minha voz e perguntou por que eu não ingressava no rádio. E me incentivou muito. E no outro dia, então, eu procurei, na época, a Rádio Anita Garibaldi, ficava bem próxima da Rádio Guarujá. E começando na Rádio Anita Garibaldi, porque a Guarujá sendo uma emissora de ondas médias e curtas, então era uma emissora com grandes profissionais e, para quem estava começando, eu comecei bem próximo da Guarujá, que foi a Rádio Anita Garibaldi. E, por incrível que pareça, foi a única emissora da qual eu não trabalhei, foi a Rádio Guarujá. Trabalhei em todas elas, menos a Guarujá. Nossa. E fui descoberto através da Rádio Guarujá. Nossa! Isso, menino, né? Menino. Isso com 18 anos, quando eu estava servindo a base aérea de Florianópolis. E ali, então, eu tinha um programa à 1h, mesmo com o meu serviço militar, eu costumava fugir da base aérea, né? Eu vinha a pé até o Saco dos Limões, eu pegava um ônibus no aeroporto para cumprir aquele horário ali da 1h. Até um dia que eu estou fazendo o programa, quando olho assim no vidro, assim, está a polícia da aeronáutica toda para me levar preso. Nossa! Né? E eu fiquei alguns dias detido e depois tive que rever todo o meu... Não existia contrato, então, como seria feito, né? Porque naquela época recebia-se o dinheiro até através do Vale, não tinha carteira. Eu não tinha carteira assinada. Carteira assinada veio logo após, em 62, quando eu tinha 20 anos, e foi quando eu fundei, juntamente com outros amigos, a Rádio Santa Catarina, lá na rua Felipe Schmidt, né? Uma emissora que foi criada com um propósito, achei muito, muito bacana, porque era uma rádio que ela seguia toda a linha da Rádio Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, e a Rádio Eldorado de São Paulo. Então, com a música super selecionada, né? Então, você, quando estava começando a surgir a Bossa Nova, então você tocando de Elis, Baden, Vinícius, Jobim, e a Jovem Guarda, a rádio não tocava naquela época, né? Ah, é? A Santa Catarina não tocava, muito pouco, tocava-se o Roberto Carlos. Né? Mas o mais era a música popular brasileira, a autêntica música MPB. Haja vista que a rádio era a última colocada no Ibope também. Né? A Universidade Federal estava começando em Florianópolis, a UFSC. Então, nós tínhamos aquela audiência daqueles universitários que, inclusive, iam na rádio assistir os programas, conhecer a discoteca, conhecer todo o pessoal, programas todo o mecanismo. Auditório, né? Que todas as auditório, Cláudio, foi na Rádio Diário da Manhã, quando eu fui, né? Na Santa Catarina, no 9º andar ainda. Toda a vida, quando eu passo pela Felipe Schmidt, eu dou uma olhadinha lá.
Eu digo, lá foi uma época boa, foi 62, e dali eu recebi um convite para a Rádio Diário da Manhã. Fui para a Rádio Diário da Manhã, que ficava na Praça 15, embaixo ficava o Banco Inco, né? Subia-se as escadas, e aí sim que eu fui trabalhar com as maiores feras do rádio, né? Fui conhecer, eu com meus 20 anos, trabalhando com pessoas incríveis, inclusive com seu pai, né? Né? E o Aldo Silva teve a oportunidade de chegar e dizer assim, Finalão, você gosta muito de gravar comercial? Eu gostava muito, achava muito bonito gravar comercial. E ele falou o seguinte, comercial não dá futuro para ninguém, você vai ler notícia. E eu não suportava ler notícia, não gostava. Tinha pavor de notícia. Eu queria fazer programa musical, entende? Com a participação do ouvinte. E ele pegou e disse, não, teu futuro no rádio, veja vocês, em 65, ele já dizendo isso. E você então vai trabalhar em novela, a fim de quê? A fim de saber interpretar as notícias, porque a notícia tem que ser interpretada. Você não pode ler a notícia, você tem que dar uma vida para a notícia. Hoje em dia não existe mais isso. Não é? E aí eu fui trabalhar em novela. Trabalhei em 5 novelas. E das 5 novelas, 3 novelas eu trabalhei como pai da Neide Maria Rosa. Ai, que legal. Né? E em 2 novelas trabalhei como padre. Porque pelo grave da minha voz, então, não tem aquela, dizer, não, galã, não, galã não cheguei nunca fazendo. Era a voz de pai mesmo ou de padre. E ali foi na Diário da Manhã. Foi muito importante aquilo ali para mim, pelos conselhos que eu tive do Aldo Silva, do saudoso Aldo Silva, e antes também, quando eu comecei na Rádio Anita Garibaldi, em 60, eu tive no Nelson Almeida o maior professor da minha vida, entende? Porque eu quis fazer um programa alegre, ele me chamou a atenção dizendo que a minha voz, num programa alegre, era uma sexta-feira santa, foi as palavras do saudoso. Nossa! Né? Era uma sexta-feira santa, e que eu tinha que fazer programa, coisa séria. Então me colocou a fazer... Ao meio-dia, músicas para o seu almoço. Era só músicas orquestradas, músicas internacionais. E aí eu fiz o programa, o Domingos Vicente, o saudoso Domingos Vicente, programador, disse, o senhor Nelson quer falar contigo. Eu achei que receberia um elogio, porque ele já tinha me tirado de um programa jovem. E chegando na sala dele, ele pegou e disse, meu jovem, você está começando, então aprenda uma coisa, na dúvida, pergunte. Nunca leve para o ar alguma dúvida. Por exemplo, você disse que a música Fascination, está correta a pronúncia, a orquestra de Persephone, está correta a pronúncia, agora era uma composição de Marchetti. Ele assim, em italiano não existe Marchetti. Existe Marchetti. Então não diga besteira, que fica feio para você, assim. Né? Pergunte. Há um depoimento, uma parte que ele me chamou a atenção também, que eu sigo até hoje, que eu acho importante. Que ele chegou, eu cheguei no final do programa, e eu disse assim, eu volto amanhã com todos vocês e tal. E ele me chamou e disse assim, você cometeu um grave erro. Você falou, eu volto amanhã, tal. Você não volta amanhã. Se o seu João não ligar o transmissor, se o Nelinho não ligar a mesa de som, você não volta. Nós voltaremos. Nós, você trabalha em equipe. Nós. O rádio, além de ser uma cachaça, é uma grande escola, né? É uma grande escola. É uma grande escola para mim. Eu fiz televisão, mas não vou voltar, lógico. Eu acho que a minha passagem nesse campo, pronto, já ficou, já dei, já participei. Agora, se tivesse que voltar um dia, eu voltaria para o rádio. O rádio. Eu sou apaixonado pelo rádio. Eu sou apaixonado. E aí, com toda a tecnologia, a gente está vendo cada vez mais e mais o rádio desaparecer das nossas vidas. Isso é verdade. Não é?
E essa nova geração de jornalistas, de profissionais da comunicação, estão ficando sem essa, né, essa grande escola, né? Isso. E agora ainda tem a polêmica do diploma. Do diploma. Porque antigamente a maioria dos jornalistas não eram diplomados, né? Não eram diplomados. Veja você que o meu registro foi como jornalista profissional, ele ocorreu em 1970 e nós fizemos juntos toda a papelada, eu e o Roberto Alves. Porque a exigência estava começando a Universidade Federal e começou já a criar aquela polêmica com a universidade, você sem diploma. Então foi necessário na época, eu me lembro, que eu tive que levar junto ao Ministério do Trabalho aqui uma série de documentos provando. Então eu tive que pegar depoimentos na rádio de que eu redigia a notícia, não é? Que fazia juntamente com outras pessoas, citando as pessoas que trabalhávamos no radiojornalismo. Foi uma série de depoimentos de diretores da época, de donos de emissoras, levando toda aquela papelada a fim de ser registrado como jornalista profissional. Então, eu e o Roberto conseguimos isso em 1970. Né? Agora, é aquela coisa, né? Eu acho uma injustiça muito grande para quem faz uma universidade. Eu acho, sinceramente. Agora, na nossa época não existia. Né? Você trabalhava por uma vocação, né? E, como eu costumo dizer para muitos alunos, muitos estagiários, hoje o rádio é visto com bons olhos. Na minha época não era. Né? Não era. Eu me recordo que eu tinha na minha rua muitas jovens da minha época que, depois que eu ingressei no rádio, a nossa amizade ficou um pouco abalada. Porque o conceito não era dos melhores, não. Né? Nossa! Porque, primeiro que em toda rádio embaixo tinha um bar, né? Né? Isso é difícil uma rádio. Veja você que na Guarujá tinha, próxima, a Anita Garibaldi, às vezes eu vou aqui no Petit, que agora é o bar, o Canto do Noel, né? Sim. É aqui na Travessa Ratcliffe, que era o nosso bar ali da Rádio Anitta. Na Diário da Manhã era o bar do Filintro, embaixo. Na Santa Catarina tinha o bar Alvorada. Né? Na Rádio Jornal Verdade também tinha um bar que ficava bem no lado da rádio, né? Frequentado. Tanto falar o nome dos bares. Dos bares, né? Porque tudo... E não se era muito bem visto, não. Agora, você falando de auditório, realmente, uma coisa assim que me bate uma saudade muito grande com o auditório, é porque nós tínhamos a novela das 10 horas, né? E ficava o auditório da Diário da Manhã e tinha as cortinas que fechavam, né? O palco. E com a novela era totalmente fechado aquele palco. Você só ouvia os radiadores. E às vezes a gente, por curiosidade, pegava assim e dava uma olhadinha, puxava assim para espiar, para ver se tinha gente. E tinha umas 30, 40 pessoas que eram do interior da ilha, que desciam para a cidade para fazer as suas compras, mas não podiam perder a novela das 10, então elas subiam as escadas da Diário da Manhã e acompanhavam o capítulo da novela ali, né? E depois desciam, né? E a gente, olha, o pessoal da novela, bate uma saudade muito grande dessa... Era muito lindo, muito lindo. Pô, muito bacana mesmo. O Fenelon, grandes nomes, né, do rádio e da comunicação catarinense, como Adolfo Zigueli, a Marisa Ramos, que ainda está aí com a gente, o Daqui Polidoro, né? Meu Deus, a minha infância, Daqui Polidoro, o rádio estava ligado toda manhã. E tu acha que essa nova geração de jornalistas, de profissionais da comunicação, estão chegando assim para fazer história também como vocês? Hoje em dia, veja você, eu vejo assim, o rádio de hoje eu acompanho muito pouco também, não é?
Eu acredito que tem muita gente com uma potencialidade muito grande para deslanchar no rádio, principalmente na área esportiva, que na minha época era uma área que não era muito explorada, o esporte. E hoje em dia eu sinto isso, a revelação, a chegada de uma juventude, de gente estudiosa, gente que conhece profundamente o esporte, que tem a sua oportunidade, e a gente jovem. Porque eu me recordo que na minha época era difícil você ver um jovem assim. Eu, quando peguei a Diário da Manhã, eu posso dizer que eu era o mais jovem de todos ali. Era uma turma já com uma bagagem muito grande. Na Rádio Guarujá também, né? Na Rádio Anita Garibaldi também. Né? Por isso que eu fico... quando foi prestada uma homenagem para mim no Teatro Pedro Ivo, eu disse o seguinte na abertura, que eu ia plagiar o Vinícius de Moraes com o Samba da Bênção, onde o Vinícius, ele através daquele samba, ele relembra, ele menciona nomes que tiveram uma participação muito grande na vida dele, né? E eu comecei pedindo a bênção ao Nelson Almeida, ao Aldo Silva, e aí fui ao Zininho, a Neide Maria Rosa, a Gustavo Neves Filho, né? O Ciro Marques Nunes. Atrás de nós aqui tem uma série de pessoas, o famoso Edgar Bonacisa Silva, que eu trabalhei na Rádio Santa Catarina, o Tio Bona, né? O Rosendo Lima nas novelas, né? Meu Deus do céu, a dona Cacilda no set, né? Uma pessoa extraordinária. Né? A Diário da Manhã de Florianópolis tem a satisfação de anunciar Bar da Noite. Você sabe bem que é mentira, mentira noturna de bar, tristonho sindicato de sócios da mesma cor, bar que é um refúgio barato dos fracassados do amor. Alô, companheiros, velhos e novos companheiros, boa noite. Tudo certinho? Muito bem. Querem saber por que disse eu velhos e novos companheiros? Pois bem, velhos companheiros são aqueles que há muito tempo fizeram no Bar da Noite parte de suas vidas. Aqueles que, como eu, vêm sempre. Novos companheiros, os que começam agora a vir ao Bar da Noite. E há um bocado de gente nova por aqui hoje. E eles também, de agora em diante, todas as noites virão ao Bar da Noite. Bem, amigos, a noite já é meio fria aqui fora. Reparem, até o luminoso treme de frio. Lá dentro há calor. Calor de bebida, calor de cigarro, calor de gente bem juntinha, calor da voz mormaço da nossa Neide Maria. Hoje ao chegar achei teu bilhete dizendo assim: não posso mais, cansei, me perdoa, mas é o fim. O abajur então em silêncio eu apaguei, dentro da escuridão, com vergonha de mim chorei.